Você já parou para pensar na importância do cenário para os seus vídeos? Será que vale a pena ter um só ou variar? Você sabia também que em alguns ambientes que de repente você não vê muito potencial, pode estar um cenário legal, criativo e fácil de ser feito? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto no vídeo de hoje? Então, fica comigo! Olá, tudo bem? Meu nome é Camila Augusto, eu sou especialista em videomarketing, jornalista, criadora do método Destrave e Grave, e aqui no canal eu trago muito conteúdo de valor para te ajudar a fazer vídeos incríveis. Então, antes de falarmos de forma mais profunda sobre esse cenário, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações. Gente, cenário é um assunto que sempre rende muita conversa. Recentemente eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, tô até com o meu telefone aqui na mão, e eu tive várias pessoas falando sobre cenários. Olha só, Guilherme, Heloísa Faria, Regina, João Vitor e a minha querida amiga Maíra Kawamoto, Maíra Ramos, do @atletacampeão. Se você for atleta, te convido a seguir, que você vai adorar o conteúdo da Maíra. Gente, cenário é muito delicado, é um assunto muito importante. Por quê? Porque ele pode complementar o seu conteúdo ou ele pode destruir o seu vídeo. Nossa, mas como assim destruir? Será que ele é tão potente a ponto de destruir? Depende da forma que você utiliza o cenário. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo horrível. Pensando, antes de mais nada, tá, gente? Eu não sei quem você segue nas redes sociais, e eu venho aqui dizer que o meu público é formado por empresários, empreendedores e profissionais liberais, na sua grande maioria. Então eu estou pensando nesse público, tá? Não estou pensando em adolescentes, blogueiros de maquiagem, nada disso. Estou pensando num público com esse perfil profissional, portanto as minhas dicas, elas não são uma regra para todos os segmentos. Elas são adequadas para o meu público, ok? Antes de alguém falar, nossa, mas ela tá falando, de repente, de um cenário de um cara que eu gosto e ele faz sempre assim. Talvez ele não tenha esse perfil profissional, tá bom? Até porque, gente, na internet não tem certo ou errado, tá? Existe aquilo que funciona pra você e aquilo que te representa ou não. No meu caso, eu pedi pra fazer um móvel totalmente irregular, não é assim, de repente, só os nichos, um do ladinho do outro, todos do mesmo tamanho, não. Como você pode ver, tem um pouquinho maior, né, mais comprido, tem outro aqui um pouquinho menor, um pouquinho mais fino, um aqui que só tem esse pedacinho que não cabe praticamente nada, só o meu reloginho dos Beatles, e por aí vai. Aqui tem um espacinho que eu não sei se seria morto ou não, enfim, eu coloco objetos pequenos, tem uma hashtag que muito me representa, tem uma claquete que tem tudo a ver com o universo dos vídeos. Tudo bem que isso daqui tem uma pegada de cinema, mas é só pra ficar charmoso, tá? Tem emoji, que é interessante. Tem o rádio antigo, indiretamente o rádio me representa também, porque eu tenho uma parte da minha jornada profissional no rádio, então me representa. Tem a câmera, que foi a primeira câmera que eu fiz os meus primeiros vídeos, não na TV ainda. Tem um camelo, que significa alguma coisa relacionada à viagem, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Uma câmera que o meu pai deu pra minha mãe, então assim, isso aqui é totalmente audiovisual, o meu cenário é audiovisual. Tem aqui o On Air, que é como se fosse uma indicação de uma TV dizendo que estamos ao vivo, um microfone, enfim, isso daqui é uma decoração. O meu primeiro gradiente, que porque assim, é um brinquedo que eu brincava quando era adolescente e que tinha um microfone, e provavelmente isso aqui me ajudou a ser jornalista. Isso aqui me representa, tá? Então nós temos objetos direta ou indiretamente ligados ao meu ambiente profissional, à minha atividade profissional e a minha personalidade, no caso aqui de turismo, que tem um carrinho de Londres, umas coisinhas assim, um carrinho que representa, né, a cidade de Londres, que na verdade tem a ver comigo. Não tem outros objetos nesse momento, por quê? Uma sacada, já fica aqui a primeira sacada para você. Esse é um ambiente totalmente removível, então eu não quero esse carrinho hoje aqui, eu vou colocar aqui, ou então eu vou esconder. Aqui embaixo eu tenho, por exemplo, ó, essa plaquinha que de vez em quando ela fica aqui, ela cabe bem aqui. Eu acabei de gravar o meu vídeo novo de boas-vindas do canal. Ele tem aqui essa mensagem. Essa mensagem não serve para todos os meus vídeos, ela serve só para o meu vídeo de boas-vindas. Então o que eu fiz? Eu coloco aqui embaixo, num ambiente onde não dá para ver direito, e aí eu mudo. Então aqui já fica uma primeira sacada para você. Deixa eu deixar meu celular aqui. Uma primeira sacada para você.
Use algum ambiente que você consiga mudar, tá? Na internet você encontra vários móveis, você não precisa mandar fazer. Você pode e deve procurar por alguns móveis simples que 99% das vezes são baratos e que de repente você consiga colocar alguns objetos que você tenha na sua casa de forma rotativa, tirando aquela monotonia e deixando um ambiente mais à sua cara. Nesse caso, o meu cenário, as coisas que são mais ligadas ao audiovisual, no caso um tripé, um microfone de mesa e tal, que eu sempre tenho aqui no meu cenário, não estão aqui na agência. Estão na minha casa, porque estamos em pandemia de Covid-19, então eu levei muitos dos objetos porque eles são decorativos, mas eles são utilizáveis, estão sendo muito utilizados na minha casa. Então, temos aqui alguns desfalques, mas já deu para você perceber mais ou menos como funciona a minha linha de pensamento. Outra coisa, ambientes neutros, tá? Vamos fazer um passeio, um rápido passeio aqui na minha agência? Eu vou tirar meu telefone aqui do tripé e eu vou te mostrar algumas possibilidades que talvez você consiga adaptar aí no seu ambiente de trabalho, na sua casa, seja aonde for. Vamos lá. Aqui, gente, eu tenho uma parede que não tem absolutamente nada. Olha, aqui está a minha iluminação, aqui estão os meus equipamentos de gravação, aqui está o meu cenário, ou seja, de frente para o meu cenário, eu tenho essa parede, que é uma parede que já serviu para eu gravar. Então eu posso ficar, de repente, de um lado, enfim, ela não fica muito proporcional, mas já resolve. Então, se você estiver aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, alguma coisa que tenha um detalhe, escolha se fica bom no meio, se fica bom assim no lado. Eu gosto de coisas simétricas na maioria das vezes, então a iluminação aqui tá atrapalhando um pouco a demonstração, mas acho que já deu para você perceber que dá para fazer assim, fica legal, tá? Eu ficaria posicionada no meio e é uma parede branca, gente, é um negócio que não foi feito para isso, mas vira cenário. Aí dá pra gente fazer uma outra adaptação nessa mesma parede, olha só, colocando uma mesa e uma cadeira. Então aqui a gente tem a mesa, a cadeira, aqui tá aparecendo a minha iluminação, não dá pra ver muito bem. Aqui tem essa luminária que eu vou fazer uma aula especial sobre iluminação em casa, então é uma luminária bem simples. Se você se interessar em transformar uma luminariazinha assim, um abajur super simples como esse, em praticamente um softbox na sua casa, fica de olho aqui no canal, porque em breve teremos um vídeo falando sobre isso. Então olha só, tem aqui uma mesa, uma cadeira, e eu sentaria ali no meio, exatamente aqui no meio, bonitinho, tal, falando sobre alguns temas. Além daqui, que é o meu cenário oficial, e daqui, que é o cenário que eu acabei de mostrar pra vocês, olha só, aqui no fundo tem um recuo, tá? Que nesse momento está sendo usado como uma arara para jornadas intermináveis de gravação de vídeos, mas olha só, aqui eu tenho um suporte que é onde eu posso pendurar alguns fundos. Então, presta atenção aqui comigo, eu tenho 3 cenários diferentes num espacinho pequenininho de quê? No máximo 15, 20 metros quadrados. Aqui é a minha sala de trabalho, tá? É esse o local onde eu crio, onde, enfim, eu faço tudo o que eu preciso fazer quando não estou gravando vídeos. Então, o que que eu fiz aqui? Eu tenho essa mesa grandona, que já dá pra fazer bastante coisa nela. Já gravei o vídeo do Coronavídeo, tá? Aqui, então eu tenho o recuo, eu tenho uma mesa, claro que a gente precisa dar uma limpada aqui de objetos, mas dá para fazer alguma coisa neste ambiente. Aqui tem uns quadrinhos que eu gosto muito, que eu comprei para dar um charme, porque ó, a pessoa entra aqui para fazer atendimento e tudo mais, ela vai encontrar esse cenário. Eu gosto bastante desses quadrinhos, eu comprei, paguei baratinho isso aqui no Mercado Livre, eu acho que dá um charme todo especial. É uma opção para você, então eu posso, e eu já fiz isso, posso gravar em pé, aqui nesse ângulo mais ou menos, mostrando os quadrinhos, que tem uma pegada antiga, você já percebeu que eu gosto de coisas antigas, eu misturo muita coisa antiga com coisa bem nova, e enfim, fala sobre YouTube, Twitter, Facebook e coisas mais atuais. Então eu tenho mais esse cenário aqui. Se eu quiser ousar um pouquinho, eu até posso aqui, tá vendo que tem uma parede redonda? Essa parede aqui também, ela pode ser muito semelhante à parede da outra sala que eu acabei de te mostrar. Então ela também serve como um cenário, tá? Mas esse aqui, sinceramente, é o mais simpático. Mas, às vezes, a gente precisa de coisas neutras.
Você reconhece este cenário? Eu já gravei muito vídeo aqui. Eu vou chegar perto para você ver isso aqui. É um papel de parede que eu acho super bonito, tá? Numa parede morta. Olha só, gente, aqui tem uma porta, tá? Uma arquiteta uma vez entrou aqui e falou: Camila, que desperdício você colocar um papel de parede atrás da porta. Eu falei: eu não quero decoração, querida, eu quero um cenário. Então você pode ver que é só uma parede, tá? Não tem 2 metros aqui. É o suficiente para eu posicionar minha câmera aqui. Se eu não tomar cuidado, aparece o batente ou aparece aquele dente ali que dá na porta do banheiro. Ou seja, a gente tem que prestar atenção nessa parte do recuo, tá? E é uma outra opção que eu gosto muito e que eu uso bastante aqui, uma opção neutra na minha agência. Bom, a gente chega aqui na minha recepção, que temos outras opções. Olha só, aqui a gente tem uma composição de quadros que mostram santos na década de 20, 30 e tal, que é onde eu moro, né, a minha cidade. Então eu consigo, de repente, me posicionar e ter esses quadros como cenário. Ou sentar em alguma dessas poltronas de uma forma que apareça também isso daqui. Pode funcionar muito bem. Outro cantinho que dá pra gente ajustar é esse aqui, tá? Então, de repente, eu posso virar essa poltrona preta, deixar do lado essa plantinha aparecendo, ou essa mesa, tirar essas revistas e tudo mais, colocar um vaso, alguma coisa por aqui ou aqui assim, que também uma poltrona e uma mesa de apoio também fica um cenário simples e bonito. Então qualquer poltrona, qualquer cadeira legalzinha que você tenha na sua casa, se você tiver uma mesinha de apoio do lado, ela funciona muito bem. Aqui a gente tem um outro pedaço que também dá, tem quadros, mas só 2 quadros eu acho que ficaria pouco, dá pra fazer, mas fica meio, sabe, faltando alguma coisa. Se quiser fazer em pé, se eu quiser fazer sentada, eu tenho esse sofá que tem uma cor um pouco mais alegre e principalmente tem objetos que tem a ver com o meu segmento, tá? Então nós temos uma câmera aqui, uma vitrola, né, e uma outra TV com color bar aqui. Então se eu quiser me posicionar sentada nesse sofá, funciona também como cenário. Tá vendo? É um sofá normal, antigo, que só esse detalhezinho das almofadas já faz bastante diferença. Aí a gente tem esse pedaço aqui, que é a ilha onde fica a minha secretária. Aqui eu tenho o logotipo da minha empresa de comunicação. Então, a minha empresa física, né? Eu tenho uma empresa virtual que é Foco na Mídia e eu tenho uma empresa física que chama Hall da Notícia. Então eu posso me posicionar ou atrás dessa bancada, né? Dependendo da forma que eu colocar a câmera e me posicionar em relação à altura, já funciona também. Eu posso gravar em pé, mais próximo aqui, enfim, esse pedaço também pode ser um pedaço com uma cara mais corporativa se eu precisar reforçar minha marca. Então, se você tiver um painel, por mais que seja pequeno, igual esse, que não é nada grande, na sua empresa, você pode se posicionar, tá vendo? Você pode fazer um enquadramento mais ou menos assim, e você se posiciona ao lado direito, aparecendo a sua marca. Também dá muito certo e você não precisa de grandes recursos ou muita criatividade para poder montar um cenário. Aí a gente vem aqui para outra sala, minha última sala. Aqui a gente tem alguns cenários também. A gente tem essas cadeiras, essas poltronas laranjas que dá pra gente fazer bastante coisa com elas. Dá pra colocar nesse fundo, que foi o primeiro papel de parede que eu comprei pensando em ser cenário. Tá um pouco escura porque aqui não tem iluminação do softbox que tá na outra sala, aqui nós temos só a iluminação de cima. Então a gente vê que ele tem muita cor e muito detalhe. Não dá pra gente ficar, por exemplo, com uma roupa muito colorida, florida, listrada e tal aqui neste cenário, mas certamente você já deve ter visto vídeo meu aqui. Aqui a gente tem uma mesa que também dá pra virá-la de frente para essa parede e ele já vira um outro cenário. Tem espaço suficiente para colocar alguns objetos. Eu posso gravar mostrando ali aquele armário de fundo, claro que com a porta fechada, não aberta da forma que tá. Eu tenho aqui a minha lousa, que ela foi colocada pensando nos treinamentos, mas a gente usa para gestão de redes sociais, então também consigo fazer, deixa eu vir aqui para a porta para mostrar, posso fazer em pé, mais ou menos assim, um pouco mais próximo,
anotando algumas coisas nessa lousa e olhando para a câmera. Então o enquadramento seria basicamente a lousa e eu, tá? Se você tiver algum recurso mais ou menos assim no seu local de trabalho, você também consegue fazer vídeos legais. E a gente tem aqui uma outra paredinha com esse detalhe também dos tijolinhos de vidro, certo? Então também dá para se posicionar aqui, né, de frente, claro, e gravar mais ou menos onde eu tô aqui, claro que sem mostrar o interruptor, essas coisas assim, sabe? Isso aqui não pode aparecer. Então você se posiciona mais ou menos com esse enquadramento e tem uma corzinha lá atrás, ninguém sabe direito o que é e fica bonitinho, tá? Então você pode ver que não tem nada muito elaborado e que você consegue fazer grandes coisas por aqui ou em qualquer lugar aqui do cenário da agência. Bom, agora que você já conheceu completamente o meu local de trabalho, você deve ter reparado que eu não fiz grandes investimentos, não existe uma assinatura de um arquiteto, não existem recursos caríssimos entre os ambientes que eu tenho aqui, é tudo muito funcional. Eu estou sozinha agora, porque a gente está em época de pandemia de Covid-19, mas eu tenho aqui na frente a minha secretária, aqui ao lado é onde eu trabalho, aqui é onde eu gravo, os meus amigos, os meus parceiros, eu alugo, ou então os meus clientes, um monte de gente usa aqui o meu estúdio, principalmente esse pedaço aqui do lado, que é onde fica o suporte, onde eu deixo o chroma key, eu deixo aqui tudo que as pessoas precisam estar na mão. E lá na frente eu tenho a minha redatora e a designer, que é onde a gente consegue trabalhar os meus funcionários presenciais, né? Em relação às minhas atividades de social media e de assessora de imprensa. Paralelo a isso, eu tenho as outras pessoas que estão cada uma na sua casa. Eu tenho parceiro em Tatuí, em Ribeirão Preto, tenho também na Praia Grande, que é uma cidade próxima, mas que ela não trabalha aqui comigo. Enfim, nós temos os nossos parceiros físicos e os parceiros virtuais e é exatamente assim que a gente trabalha, não tem segredo. Você consegue ser criativo, você consegue arrumar alguns cenários em locais onde de repente você não colocava fé, sabe? Você não olhava, não vejo potencial. Dá uma mudadinha, sabe? Inclina a sua poltrona, coloca uma mesinha, não coloca bobagem, não deixa aquelas revistas horrorosas, não. Põe uma orquídea, coloca um porta-retrato, coloca uma luminária bonita. Eu tenho uma luminária aqui que eu gosto bastante dela. Eu acho ela, é que ela tá com fio aqui embaixo, mas eu acho ela bem bonita. Ela acesa, bonitinha, com algum detalhe, uma taça bonita com água. Uma luminária, uma mesinha de canto, uma poltrona, uma boa iluminação. Acabou, você já tem um cenário incrível. Basta você usar a criatividade, você ter boa vontade e você ter na sua mente que não tem desculpa. Se você não tem lugar nenhum para poder gravar, você encontra uma parede branca e grava. Em qualquer lugar, não precisa ser necessariamente branca, pode ser branca, off-white, amarelinha, a cor que você tiver na sua casa, tá? Encontra um pedaço, de preferência que não esteja sujo, que não esteja, sei lá, faltando algum pedacinho. Às vezes a gente encosta coisa, dá uma lascadinha na parede, toma um pouco de cuidado com isso, ilumina bem para não ficar sombra atrás de você. Então a gente vai falar sobre isso, como que você evita esse tipo de errinho em aula de iluminação, que muito em breve eu vou colocar aqui no canal. Fica de olho, nos próximos vídeos eu vou disponibilizar uma aula com esse tema. Enfim, busque o cenário nos locais onde você tem disponíveis. Agora você está pensando assim, poxa Camila, mas eu não tem que ter uma identidade? Você geralmente grava aí. Sim, geralmente eu gravo aqui. Mas a identidade, a sua identidade visual, ela é um contexto, tá? Não é apenas o cenário. Você tem que tomar alguns cuidados, por exemplo, usar sempre o mesmo GC. O que é o GC? Vou pedir para a Thaís colocar novamente. É onde aparece o nosso nome. Então você pode ver que em todos os meus vídeos, de 1 ano e meio mais ou menos para cá, absolutamente todos eles têm o mesmo GC, que se chama, né, gerador de caracteres. Essa é a tradução, é a palavra completa. GC é a abreviação. Outra coisa importante é a vinheta, tem que ser sempre a mesma vinheta. Então aqui no canal ela foi melhorando, eu não estou engessada, mas não é cada hora uma.
tá? Não é hoje uma vinheta, amanhã é outra, hoje ela pisca, amanhã ela gira e depois ela vem em forma de bolinha, aparece do nada, depois ela vem aqui pro lado. Não, é a mesma vinheta. Elas têm a mesma alma. Então antes eu tinha aqui no canal Foco na Mídia, era uma vinheta, mas ela era elegante, rápida, 4, 5 segundos, tinha só um plim lá bem bonitinho. Agora eu mudei, agora eu assino com o meu nome. É a mesma proposta. Então eu uso as mesmas cores. Antes eu era só laranja, agora eu coloquei um pouquinho de magenta para deixar um pouco mais delicado e moderno. Mas o laranja tá lá. Imagina se eu fosse verde antes e do nada ficasse tudo laranja. Entendeu? Se eu colocasse uma letra cursiva e do nada eu colocasse uma letra bastão no meu GC. Você tem que tomar cuidado com esses detalhes, então não precisa ficar presa, amarrada a um cenário só. Usa a sua criatividade, dá uma checada no que você tem disponível para você, né, no que você pode investir ou não, no que você deve investir na sua criatividade, no seu tempo, e faça. O importante aqui, não tem cenário? Uma parede branca resolve, mas faça, grava vídeos, hashtag chega de desculpas. Agora a regra é gravar. Quem não grava vídeos está fora do jogo, é isso que a gente precisa ter em mente, tá certo? Então faz uma simulação de um cenário bacana aí na sua casa, no seu trabalho, e manda pra mim, me marca, grava o seu vídeo e depois me mostra qual é ou quais são as suas opções de cenário. Eu vou adorar ver como que você colocou em prática aí no seu pedaço tudo que eu mostrei aqui no meu pedaço, tá bom? Beijo grande pra você e até o próximo vídeo.